Hello, everybody! Olá, pessoal! Estamos juntos em mais um CADEF. CADEF, conhecimento além da dimensão física. CADEF de número 41. Ok, muito bom, very well. Estamos ainda naquela casa mal assombrada. Lembram da casa mal assombrada? É aqui que eu estou. A casa aqui é bem grande, pessoal. Muito grande. E realmente ela causa assim um certo receio. Se você ficar muito tempo sozinho aqui, você acaba ficando receoso, inseguro. Brincadeira, né, pessoal? Mas vamos lá. Meus amigos, eu queria falar hoje da importância do nosso cérebro na projeção astral. O cérebro, um órgão tão complexo, tão maravilhoso, tão mágico, tão amplo, que foi alvo de grandes cientistas, de grandes místicos, estudiosos de todos os tempos, debruçaram a sua atenção, inclinaram-se para sondar, pesquisar, analisar o nosso cérebro. Eu me lembro agora, por exemplo, do senhor Le Borgne, um grande parisiense do século XIX. Grande porque era querido, era desejado, disputado. O senhor Le Borgne ficou conhecido por um apelido, Monsieur Letain, porque Le Borgne apenas conseguia manifestar um monossílabo, tan, a palavra tan. Então ficou conhecido como Monsieur Letain. Monsieur Letain, na verdade, foi atestado pelos médicos da época como portador de uma doença chamada afasia, que é o prejuízo da capacidade de falar, sem prejuízo da capacidade de pensar. Pensar em estruturas coerentes, lógicas, concatenar ideias. Muito bem. Então, Monsieur Letain, quando queria se expressar, quando queria externar as suas emoções, ele escrevia, porque não podia falar. Ok, Monsieur Letain passou por um problema e, graças a uma gangrena, uma amputação mal sucedida, acabou desencarnando, acabou morrendo. E o seu corpo foi direcionado para uma grande instituição da França, chamado La Bicêtre, uma instituição de marco, de renome, conhecida até hoje. Grandes cientistas passaram por La Bicêtre. E o corpo de Le Borgne, Monsieur Letain, ficou então lá para os avanços da medicina da época. Havia um jovem cientista que tinha a cabeça nas estrelas e pensava de maneira transcendental, um idealista, um homem fervoroso, crendo absolutamente nos poderes da ciência, do positivismo da época. Este homem teve acesso ao cadáver de Letain. Este jovem, andando absorto nos corredores de La Bicêtre, pensou: por quê que o senhor Letain não fala, sendo que eu fiz uma análise minuciosa e percebi que o aparelho fonético está em perfeita ordem. As cordas vocais estão em harmonia, em ressonância com o equilíbrio da natureza. Então por que ele não fala? Ou melhor, não falava? Por que não manifestava verbos? Qual é a razão? O nome deste jovem cientista da época é Paul Pierre Broca. Broca, que teve o seu nome transpassado por décadas e até hoje é respeitado no meio acadêmico científico por neurocirurgiões, psiquiatras, cientistas de todos os tempos.
Então o jovem Broca ficou aturdido, bastante impressionado. Certa noite, à luz do lampião, Broca, inclinado na investigação depois de fazer uma trepanação craniana, ao extirpar o cérebro, percebeu que havia um ponto escuro. E foi com o seu bisturi até a raiz, a origem desse ponto escuro. E chegou na terceira circunvulação lateral esquerda frontal. Terceira circunvulação lateral esquerda frontal do cérebro. E percebeu que este ponto tinha origem lá. Ele então, entusiasmado, disse: o homem fala pelo cérebro. É este ponto, esta nódoa, que faz com que nós falemos. Então o cérebro fala. Daí a razão de Le Borgne, Monsieur Letin, não poder, quando vivo, ter falado, não poder ter tido a chance de ter falado, mesmo com o aparelho fonético em perfeita ordem. E hoje sabemos tanto que esta região é conhecida como região de Broca, a região da fala. E hoje nós sabemos que o cérebro, ele não só fala, como ele sente, como ele coordena os movimentos motores, ópticos, visuais, auditivos, e toda uma gama de complexidade. O nosso cérebro, então, ele é um instrumento poderosíssimo. E sabemos que o nosso cérebro, porque até então o nosso cérebro era como se fosse um relógio mecânico. Hoje, grandes neurocientistas, o próprio doutor Fábio Goulart vem falar, por exemplo, da expansão, da elasticidade do cérebro. Grandes cientistas neurocirurgiões falam que o nosso cérebro está num processo de elasticidade e depende isso de nós. Quanto mais nós corremos atrás de informações, atrás de conhecimentos diversificados, conhecimentos novos, nós dilatamos a nossa potencialidade cerebral. Circunvoluções, sinapses, neurônios que são construídos a todo momento para atender às necessidades das nossas ânsias, dos nossos desejos. Quanto mais você trabalha o cérebro, mais ele se expande. O sistema límbico com as emoções, o hipotálamo, não é verdade? O córtex frontal responsável pela análise, pelos paradigmas, pela construção do discernimento. Para o projetor, então, o cérebro ganhou um dinamismo muito grande. E sabemos, por exemplo, hoje, graças a grandes cientistas, como, por exemplo, o grande norte-americano Francis Collins, responsável até pela engenharia genética, um dos pais da engenharia genética, que vem falar, por exemplo, que mesmo o indivíduo sofrendo um AVC, acidente vascular cerebral, mesmo passando por um AVC, sim, aquela região fica inibida, porém o cérebro tenta e vai compensar esta falha em uma outra esfera, numa outra região. O dinamismo, para que a evolução se cumpra, para que a evolução se dê. Então podemos fazer através da vontade grandes milagres. E hoje sabemos, por exemplo, que a mediunidade, a paranormalidade, a sensibilidade extranormal, ela pode criar caminhos novos no cérebro e vão criar. Porque na estrutura da mente de grandes médiuns foi descoberto rastros de luz diferenciados. Coisa, por exemplo, que Carl Sagan já falava no século XX. Surpreendente. Apenas a palavra que me vem em mente, surpreendente. Então, quando nós temos
o desejo de querer algo, nós exigimos ao cérebro condições para que ele se capacite. Por exemplo, estudar uma outra língua. Permita-me contar um caso particular. Amigos, eu de um tempo, há uns 3 anos atrás, 2 anos atrás, eu desejei aprender inglês. Eu queria aprender inglês para que eu pudesse avançar mais nas pesquisas, no estudo. Eu sou professor, tá, pessoal? Eu trabalho com a ciência dos números, a ciência numérica, ok? Minha área não é biologia, eu sou apenas um aventureiro, né? Nós estamos apenas trocando uma ideia. É claro que vocês vão fazer a pesquisa de vocês pautado naquilo que nós falamos, é claro, né? Ninguém pode aceitar uma informação cegamente. Pois bem, o que acontece então? Eu sou da área dos números, a ciência abstrata. Mas sempre tive desejo por viagem astral. Eu sou espírita, tá? Eu sou espírita, mas eu sou um projetor, às vezes eu me projeto, é aquela coisa toda. Mas eu queria ampliar isso, eu queria também partir para outras ramificações. Eu percebi que no Brasil há grandes estudiosos do assunto, e eu me interesso muito por eles. Mas eu queria partir também para outros horizontes, etc e tal. Resolvi aprender inglês. Por quê? Porque existem muitos conteúdos em inglês, todos sabemos disso. Meus amigos, a primeira coisa que eu fiz foi quebrar aquele preconceito de que, não, você só aprende inglês se você morar nos Estados Unidos, ou se você frequentar uma escola, se você pagar aquela soma, na minha opinião, exorbitante. Aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Porque o fracassado, ele sempre quer deixar você lá embaixo. Na verdade, ele faz uma transferência de conflito. Como ele não consegue romper as limitações que lhe são próprias, ele quer denegrir o seu avanço, ele quer impedir a sua marcha. E não podemos deixar que isso aconteça. Então eu fui atrás de um veículo, não é verdade, do século XXI, que unificou o conhecimento, que é a internet. Eu fui no YouTube e fui pesquisar lá, como aprender inglês sozinho. Assisti muitos vídeos, Entrei numa mata fechada. Eu não sabia direções, caminhos, onde trilhar. Eu fui um aventureiro, sofri muito no começo. Confesso que eu sofri muito no começo. Eu não tinha um norte, eu não tinha alguém para me conduzir. Só pesquisando vídeos, etc, etc, etc. Porém, eu aprendi muito com os erros, com as tentativas, e persisti. Uns diziam lá, você vai sim aprender, mas vai gastar uns 7 anos da sua vida. Você vai sim aprender, ficar fluente, mas você vai ter que ir para os Estados Unidos. Você vai sim aprender, mas é isso, aquilo, só uma escola, e aquele papo todo. Eu ia pegando aquilo, colocando na minha cabeça o que era bom e o que era ruim ia deixando. Pessoal, resumindo, e agora eu marquei a data, tá? Agora em agosto, por exemplo, vai fazer 2 anos que eu estudo ininterruptamente, todos os dias, todos os santos dias, desde quando eu comecei. Eu não lembro o dia que eu comecei, mas eu lembro o mês, que foi em agosto. Desde quando eu comecei em agosto, eu nunca deixei de estudar um dia sequer. Só que o meu estudo não é 20 minutos, 30 minutos, 1 hora. São 10, 12 horas, todo dia. Eu substituí a minha língua materna querida, o português. Eu substituí temporariamente pelo inglês. Então, eu colocava frases, agora eu não faço mais isso, mas no início eu colocava frases na geladeira, né? Frases de viagem astral na geladeira em inglês, não é verdade? Eu procurava pensar em inglês, como que pensa em inglês? Eu colocava no YouTube lá, como pensar em inglês, e as pessoas davam dicas e não conseguia, às vezes eu ficava nervoso, até pensava em desistir. Como a gente trabalha muita concentração, porque isso é necessário para o projetor tem que trabalhar a concentração, né, turminha? Senão ele não tem sucesso. Então, para mim ficar 10 horas num assunto é tranquilo. Eu já estou acostumado. Meu cérebro, aquilo que, por exemplo, o Fábio Goulart fala, por exemplo, grande cientista brasileiro, né? Que ele vem falar, por exemplo, que o nosso cérebro, quando ele se depara com uma informação nova, ele tende a solidificar aquilo. E quando a informação é viciante, já está gastada,
ele atrofia. É que nem um músculo. Cristiano Santos, ó, uma recomendação boa aí. Você vai treinar, ó, o bíceps, né? Vai deixar o bíceps forte pra caramba. Se você ficar só num tipo de exercício, chega um momento que o bíceps trava. Você tem que mudar, fazer alternâncias. Aí entra a pluralidade, não é verdade? A pluralidade. Então o que acontecia? Eu ficava nervoso e tal, né? E como que vai ser essa história toda? Eu vou aprender, eu não vou aprender? Como que vai ser esse papo todo aí? Então, eu ficava querendo pensar em inglês, como que pensa em inglês, como que eu faço e tal. E pra mim, como nós estávamos dizendo, pra mim não, pra nós projetores, tem que ser assim, né? Nada forçado, não vai ficar fazendo massacre com você. Pra mim isso é normal. Eu tenho, pessoal, 23 anos de estudo assim, nesse caminho. Então eu já aprendi algumas coisas. Cálculo, por exemplo. Quantas vezes de não ficar 40 horas fazendo cálculo sem dormir? 40 horas ininterruptas. Sem dormir. Por quê? Porque você aprende a desenvolver a concentração. E quando você desenvolve a concentração, existe uma região do cérebro que é responsável pelo tempo, pelo espaço. Não é verdade? Uma região muito importante. De novo o cérebro, né, pessoalzinho? Então o que acontece? Quando você está dado, acostumado à concentração, você perde a noção de tempo, de espaço, não sente fome, não sente canseira. Por isso que os grandes idealistas da humanidade dormiam um pouco, trabalhavam demais. É por esta razão. Chico Xavier, por exemplo, um homem que dormia 2, 3 horas, e as demais eram apenas voltadas à caridade, à construtividade, ao seu caminho de luz e etc. Então, pessoal, eu ficava, será que eu vou aprender mesmo sozinho? Resumindo, hoje sei inglês, não é claro, oh meu Deus, né? Cara, mas eu falo razoavelmente bem. Razoavelmente bem assim, pessoal. Eu posso falar com qualquer americano nativo, ele vai me entender. Eu entendo o que ele fala. Eu assisto toda a reportagem hoje em inglês, sem legenda, não preciso mais da legenda. Quando o assunto é muito complexo, é claro, daí eu recorro à legenda, mas só se o assunto for muito complexo. Mas assunto do dia a dia, nunca frequentei uma escola, então eu quebrei essa barreira de que... Então, por que eu estou contando essa história para vocês? Para dizer que vocês podem quebrar e devem quebrar preconceitos, barreiras, porque o nosso cérebro ele não pode se acostumar, ele não pode se acomodar, pessoal, com a informação. Você tem que sempre variar. É por isso que nós falamos, não fiquem presos no CADEF só, vão para outros lugares. Ah, mas eu gosto tanto do CADEF. Legal, então fica. Mas chega um momento que você tem que abrir o leque, os caminhos também, não só o CADEF. Aí sentiu saudades, volta pra gente aqui, tá? Não vai esquecer a gente não. Mas é assim, pessoal, tem que partir pra fora. Então se você quer aprender uma língua nova, etc e tal, ou uma ciência nova, não tem esse negócio, ah, eu não posso, eu não... Isso não existe, tá? Por que esse bate-papo todo, pessoal? Esse bate-papo todo, na verdade, é pra gente entender que nós somos seres fantásticos. A ciência, a neurociência, vem provando. Nicoleles, por exemplo. Nicoleles brasileiro, meus amigos. Coloca no YouTube lá, deve ter até uma entrevista, eu não tenho certeza, mas eu acho que tem uma entrevista com Nicoleles com o Jô Soares. Né? Jô Soares é um homem muito inteligente e tal. Tem uma entrevista entre os dois lá, ele dá um show. Ele é responsável pela ciência robótica, análises, fazendo experimentações e comprovando coisas com a ciência robótica. O cara é gênio, eu não vou falar muito aqui porque eu quero aguçar vocês, para vocês pesquisarem. Nicoleles lá, coloca lá, Nicoleles. Vai aparecer lá o cara é barbudão, o cara é muito legal mesmo. E ele é considerado no mundo inteiro. Entre os 20 neurocientistas, ele está no mundo inteiro, hein, pessoal, no meio. O cérebro, ele se expande. É que nem o universo acreditava-se até com Isaac Newton, por exemplo, um universo mecanicista. A Isaac Newton, a física clássica, por exemplo, eu como dou aula de física, né, eu posso asseverar isso, que o universo era considerado como um relógio, né, um relógio preciso, tudo certinho e tal. Os cientistas do século XX provaram que não. Albert Einstein, por exemplo, veio falar do universo totalmente dinâmico. Totalmente dinâmico. E o nosso cérebro é a mesma coisa. Esses grandes cientistas, por exemplo, Francis Collins, o grande responsável pela engenharia genética norte-americano, Francis Collins,
o Fábio Goulart, como falamos, que é cientista-chefe do Instituto Brasileiro de Medicina, o IBM, um cara fantástico, brasileiro, nosso brasileiro, conceituadíssimo no mundo inteiro, está na vanguarda de grandes experimentações científicas, é nosso amigo, nosso irmão brasileiro, e Nicoleles, como dissemos, né, entre os 20 do mundo. Hoje sabemos, por exemplo, que o nosso cérebro está em processo de expansão. A elasticidade do cérebro, não é verdade? Você pega o sistema nervoso central, que magnífico, o sistema límbico, encarregado das emoções, com o hipotálamo, o sistema lobo frontal, que registra e codifica as informações relacionadas à coerência, lógica, à matemática. É surpreendente isso. Como é surpreendente. Então, quando você se depara com essas informações, você vai muito longe. E o projetor tem que estudar. Então, projetor, candidato a projetor, cérebro, informações novas, você quer se projetar? Esse é o caminho. Cuide do seu cérebro. Leia projeções, leia coisas de projeções. Coloque na geladeira, sonho lúcido. Cada vez que você passar na geladeira, você vê sonho lúcido. Ou melhor, lucidez. Você não quer ter sonho lúcido, você quer ter projeção. Agora, se você quer ter sonho lúcido, tudo bem. Mas se você quer ter projeção, coloca lá lucidez e concentração. Escreva a lápis, a caneta e fixe na geladeira. Que nem eu fazia com o meu inglês. Para você ficar sempre vendo aquilo e aquilo fixar em você. Hoje, como eu disse, aprendi inglês, penso em inglês. Às vezes fico até confuso, não sei se estou aprendendo. Eu até esqueço o que eu estou pensando. Às vezes estou pensando, me frago pensando em inglês. Agora mesmo, antes de fazer o CADEF, eu estava vendo alguns cientistas em inglês, o que eles estavam falando e tal, perfeitamente, tranquilo. Como que eu fiz isso? Persistência, meus amiguinhos. Esta é a dica, tá bom? Pessoal, desculpa, o CADEF ficou longo, eu não queria que ele ficasse longo, eu queria que chegasse até uns 15 minutos, mas acabou ficando longo, me perdoe. Estudar sempre, ok, meus amigos? Contem conosco, me perdoem, pessoal, eu não consigo responder todos. Já falei isso. Por que é até chato de ficar insistindo nisso? É que para mim vocês são muito importantes, de coração, meus amigos. De coração, vocês são tão importantes para mim. Eu fico tão triste em não conseguir responder todos. Respondo na medida do possível. Como dissemos, mais de 100 mensagens por dia eu não consigo. Eu não consigo mesmo, de verdade. Então me perdoem, tá? Mas nós estamos juntos. Juntos, ok? Fiquem com Deus, pensem em Deus, sempre busquem o novo, a pluralidade, certo? Façam escolhas, o que é bom, o que é ruim, esqueça o que é ruim, fique com o que é bom. Cuide de você, da sua mente, da sua família, dos seus amigos, do seu cachorrinho, da sua planta. Ame a natureza, vive em paz, procure dormir bem, certo? Não fique até tarde aí gastando o seu bônus vital, não vale a pena o seu fluido vital, não vale a pena não, tá? Descanse o seu cérebro, estude lá, coloque no YouTube lá, por exemplo, ou no Google, sei lá, alimentos bons para o cérebro. E vai atrás desses alimentos aí. Evite substâncias tóxicas como carne, por exemplo, carne vermelha. Carne branca é legal, mas carne vermelha, evite essas substâncias tóxicas, cigarro então nem se fale, álcool também, não faz parte do nosso compromisso como projetores. Ok, meus amiguinhos? Contem sempre comigo, certo? Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso! Que Deus seja louvado!